Ei, gente, boa tarde. Voltamos com nossa programação dos painéis. E agora a gente vai ter atividade que é específica da Literaminas, e vocês já vão conhecer também o que é a Literaminas. Mais um projeto maravilhoso que a gente tem desenvolvido. O painel chama Literaminas, cidautores exercendo sua cidautoria, a relação autores versus cidades, circuitos e novos passos para novos escritores. A palestra vai contar com a presença de Samuel Carrasco, que vocês já conheceram um pouquinho também, e Carola Castro, que vocês também já estão conhecidos, mas eu vou falar um pouquinho deles. O Samuel é um contador de histórias que passeia por diversos gêneros: roteiro, dramaturgia, romance, poesia, artigos. Na literatura, publicou sua primeira história em 2017, Aurélio e o Grande Mistério, que inclusive está ali na nossa barraquinha, se vocês quiserem conhecer. E ele já trouxe também. Pela editora Guiostre, uma dramaturgia infanto-juvenil que incentiva pais, professores e crianças a lerem e brincarem de teatro. Em 2022, lançou Crônicas de um Amor em Chamas, em Portugal, pela editora Ibi Literário. Também está ali... E também está na nossa barraquinha. Durante a ZLI, Zona Literária Independente, a própria. E fez participação na Bienal do Livro de São Paulo e na Feira do Livro de Tiradentes. Em 2024, publicou Se Eu Quisesse Falar com Deus, Oração de uma Ovelha Colorida. Um poema ilustrado que fala sobre aceitação, sexualidade e religião pela Caravana Grupo Editorial. Com vocês, Samuel, na nossa mesa. Muito obrigada. Vou fazer também uma apresentação formal da nossa mãe de todos, Carola Castro. É CEO da Ecultural, startup mineira que atua há 7 anos na indústria criativa da cultura. Também é escritora, conselheira de literatura do Consec Minas Gerais, presidente da 9ª Associação Cultural, cofundadora e editora-chefe na plataforma de literatura Ibi Literário. Mestre em Direito, bacharel em Ciências do Estado pela UFMG, mais de 10 anos de atuação com ênfase em Direito Público, Constitucional e Filosofia do Direito. Gestora de projetos com certificado pela Universidade da Califórnia e pela Universidade do Chile, e idealizadora do projeto de internacionalização de escritores independentes Literaminas. O livro da Carola no Sertão Azul também está presente ali na nossa barraquinha, na mão dela também, se vocês quiserem conhecer, por favor. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom, então, antes de começar, eu quero que alguém me ajude a dar um play ali no computador. A Ana aí. Porque esse é o nosso manifesto do Literaminas. E tem todo um valor especial pra gente. Então, vamos lá. Vamos levar Minas pra fora, literalmente. Numa literatura, dentro, fora dentro, com fortes requintes de realismo, onde a preciosidade está no livro, onde os cidautores exercem sua cidautoria, onde os viajantes se aventuram pelas ondas da sonoridade das palavras escritas, onde os formados com honrarias e paginalidades, especialistas em caretologia, nos transformem em bacharéis, não, em altaréis, tamanha nossa grandeza, onde o cálice substitui o cálice, onde os profetas se poetizam e os poetas nos profetizam, onde nos transformam todos em livros. Livrai-nos de males da santa ignorância. E nessa vasta escrivância, com berrante, mas sem rodeios, plantemos letras para colher esperança. E é uma honra querer trazer aqui no palco a voz desse vídeo. Então, Rinaldo Robson, nosso selecionador, um dos autores selecionados para ir com a gente lá para as Europa. Outro também, autor selecionado que eu quero convidar ao palco é o Robson de Brito. Por favor. Venha cá.
conversar com a gente. Viu? Ó, e não era um pré-requisito ser Robson, tá? Então, só para deixar bem claro aqui. Vamos lá, obrigado. Sejam bem-vindos aqui à mesa, sejam bem-vindos também todos aqui nesse bate-papo, né? Tem essa formalidade aqui dessa mesa, né? Que é bem suntuosa, assim, mas a gente quer bater um papo com vocês mesmo. O nosso tema de hoje, daqui a pouquinho eu vou abrir, né, para apresentações dos dois convidados aqui, os autores que foram selecionados, mas antes eu quero só introduzir mesmo para todo mundo ficar aqui na mesma página. O nosso papo hoje é sobre, então, cidautores, então os autores que são também cidadãos, exercendo a sua cidautoria. Então, a relação dos autores com a cidade, os circuitos turísticos e literários nessas cidades e os novos passos para novos escritores. Bom, então, quero convidar, primeiramente, você a se apresentar. Conta pra gente aqui. Surpresa por surpresa? Não. Vai abrir ali para você. Som. Boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui, como diz a Carola, nossa casa, a casa da literatura, a casa do povo, a casa dos acadêmicos, a casa de Conceição Evaristo. Né? Precisamos saudar, recentemente tomou posse aqui neste mesmo lugar que nós estamos. Então, eu acho que é muito significativo a IB estar aqui logo depois desse momento da Conceição, porque demonstra que verdadeiramente Conceição veio abrindo portas juntamente com a IB tem feito com esses autores, esses novos autores, esses antigos autores em Minas Gerais. E eu fico muito feliz e honrado em ser um deles. Não faço a mínima ideia como começar a falar sobre mim. Mas eu não consigo pensar no Robson de Brito sem a escrita. Eu fui educado em casa pela minha mãe, uma Ialorixá, e ela me ensinou os passos das letras, primeiro na oralidade, depois na escrita. Eu tive o destino de perdê-la muito jovem, então eu tive uma outra educação das letras, que é uma educação cristã, através do colégio adventista, de uma estrutura que era totalmente diversa. A minha investigação literária, ela conversa exatamente com esses universos que compõem o Brasil. O quanto dessas linguagens fazem parte de nós. Linguagens que, às vezes, são conflitantes, mas se completam, porque fazem parte dessa riqueza que é o Brasil. Eu chego nesse local, sendo convidado, com muita deferência ao trabalho que a IB, a E-Cultural, a Carola e todas as outras mulheres fizeram. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que elas executaram comigo e com os outros autores, porque nós percebemos que houve ética, carinho e moral sem ideologia. Isso, para mim, foi a maior riqueza, Carola. Eu quero ter o privilégio de falar diante dessas pessoas para que outros saibam também. E qual a minha surpresa quando eu descubro que esta mulher que eu admiro é filha nada mais, nada menos do que de um dos maiores pensadores negros de Minas Gerais. Porque é graças a este senhor, que tem o mesmo nome que eu, que produz um jornal que é praticamente a resistência afro em Minas Gerais. Né? Parabéns, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Para ser mais rápido agora, fechando, eu sou atualmente estudante das artes, mas passei pelo jornalismo, pelas letras, pelas humanidades, em 3 graduações, um mestrado em ciências humanas, acabo de finalizar o meu mestrado em artes e agora me preparando para o doutorado, escrevendo minha literatura que fala sobre esse Brasil e o trato da linguagem. Muito obrigado. Chique demais, palmas para ele. Vamos agora a outra ponta. Já foi devidamente apresentado aqui, né? Mas vamos lá. Desculpa. Imagina, foi ótima introdução. Por favor. Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigado, viu, Robson? Tá saindo o som aí? Direitinho tá, né? Então, meu nome é Rinaldo Robson.
Eu idealizei, em torno aí de 15 anos, esse jornal, que é um jornal hoje impresso, que é o Afrodescendente. É um projeto foi um pouco ambicioso na época. Eu sempre estive envolvido no segmento cultural, né, e, em especial, no movimento da cultura afro-brasileira, que a gente tem carinhosamente o nome de dizer que é o Movimento Negro Unificado, há cerca de 40 anos. Sempre estive envolvido, e a necessidade de um veículo de comunicação que você pudesse adentrar dentro das escolas ou de outras repartições e dar aquele pontapé inicial sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso passado, sobre a nossa cultura brasileira, né? Toda essa temática com recorte que a gente chama com recorte racial, né? Esse foi e é o meu papel. Eu sempre tive ligado a essas questões. A minha formação é jornalística, mas posso dizer a vocês que a minha formação jornalística ela sempre foi uma formação autodidata, vindo agora ingressar na faculdade no ano passado para fazer jornalismo. Sempre tive o registro há mais de 15 anos no Ministério do Trabalho, onde que aquele processo ele ainda me incentivou a dar continuidade no que eu faço, o que eu gosto. Fiquei um pouco emocionado ouvindo a minha voz. A gente não ouve a nossa voz, a gente ouve, mas não ouve da forma como tem que ser ouvida, né? Então, obrigado às meninas por me dar essa oportunidade de eu emprestar essa voz aí para o mundo. O projeto, eu já posso adentrar na questão do jornal? Posso seguir? Aí, vai embora. Então, eu digo porque quando veio essa ideia, esse propósito do jornal, era levar essa informação para chegar aonde que a gente não consegue chegar, onde que a internet não consegue chegar, né? Embora o jornal tenha mais de 10 anos, hoje nós temos uma facilidade com o sistema eletrônico, né, com as redes sociais, e a internet está aí. Mas, assim, muitos me perguntam, mas, poxa, por que você ainda continua com um jornal impresso? É muito trabalhoso, é muito... Eu falei, gente, a nossa ideia é ele chegar aonde que não chega, sabe? Como a gente consegue entrar? O jornal, ele entra dentro dos quesitos da Lei 10.639, que vocês devem conhecer, que é a lei que obriga o ensino afro-brasileiro africano nas escolas. O jornal ele compõe a lei, ou seja, então ele consegue entrar na grade curricular e, com isso, a gente consegue fazer trabalhos dentro do setor educacional. Então, quando chega no interior, você pega aí Minas Gerais, por exemplo, né, que o jornal nasceu aqui, nós temos aí as 853 municípios, né, e que boa parte desses municípios não tem um acesso dentro das escolas, o acesso à internet, né, mas o Jornal Afro consegue chegar lá. Né? Ele consegue chegar, ou seja, nós temos essa disparidade aí a nível educacional, que não vou entrar nesse quesito agora, que ela piorou depois da pandemia, né? Você sabe muito bem que quem tinha condição de ter um acesso ali a redes sociais, não, a internet, né? Você conseguia fazer, dar sequência no estudo, e boa parte não, ou seja, né? A educação nossa, que já anda bem atrasada, ela se atrasou em mais uns 2 anos. E o fato do jornal, da gente manter o jornal em uma edição impressa, ele se dá nesse sentido.
A gente consegue atravessar essas fronteiras dentro de cidades. Hoje o jornal ele não está mais só em Belo Horizonte, ele está em alguns outros estados do Brasil, e agora com a Litera Minas nós vamos para fora do Brasil, né? Porque o jornal, eu agradeço, foi selecionado também para a gente poder, como diz o bom mineiro, dar um pulinho ali nas Europa, né? Então, é isso. O que hoje é muito prazeroso, não é fácil, a produção independente não é fácil. Aqui, os escritores aqui, né, sabem que não é fácil. Esse apoio da IB com as meninas, sabe, assim, eu acho dinâmico, elas assim engajam mesmo, assim, sol a sol, e eu vejo, acompanho como paizão, assim, um olho no peixe, outro no gato, e vejo que é um trabalho fundamental, é um trabalho que porque é muito fechado. Você sabe, a literatura é muito fechada, é um sistema muito elitizado, é um sistema que, sabe, você não tem aquele apoio que tem que ser dado. Até por causa da escrita, gente. Você acha que é muito facinho o Rinaldo pegar e sair para as escolas, sair com um jornal desse aqui? Eu levo pancada de manhã, de tarde, de noite, mas eu tenho caixa para isso, né? Por enquanto. Então, não é fácil. E da mesma forma, porque são literaturas independentes, né? Pode-se procurar, quem sabe, uma grande empresa jornalística, né, que nós temos aí, talvez se interesse, porque eu já ouvi falar isso, se interessa em editar o seu jornal, mas como? Se não tem a experiência, não tem a cor, não tem, sabe, a vivência, né, que tivemos para chegar até aqui, né? Ainda é pouco. Às vezes me falam, mas esse jornal teria que ir um para cada escola. Não temos pé, mas vamos ter. Nós vamos ter pé para poder chegar. Porque talvez pode ser muito simples, mas ele abre influência. Está aqui o Robson, meu xará, que é um prazer em conhecer, que falou, porra, através do jornal eu consegui ter criatividade para criar um projeto. Então, a gente vê isso por aí. A gente tem convites para ir em escolas, que a gente faz palestra para 200, 300 crianças, sabe? Assim, até 6, 7 anos, que a gente quer o que com isso? Formar novos cidadãos antirracistas, gente. Sabe? Que não dá mais para poder ficar tampando, porque racismo está aí, está batendo na porta, a disparidade está aí, está batendo na porta, e a disparidade, quando é mulher negra, está aí, está batendo na porta, é pior ainda. Então, por que não tentar mudar? Pelo menos constituir uma nova geração, uma geração mais sensata, uma geração sem racismo. Ok? Obrigado, gente. Muito bom tê-los aqui. É um prazer em recebê-los. Antes de passar aqui também a palavra para a Carola, ela já foi apresentada, mas para dar início mesmo, né, ao debate aqui, quero agradecer também algumas instituições que fazem o Litera Minas acontecer, que a gente precisa falar, né? Então, esse projeto ele só pode ser realizado graças à Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio da CEMIG, idealização da IB Literário e realização da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Então é importante a gente ressaltar, agradecer também, né? E falar que é um projeto que vai levar os autores para a Europa, mas também que é um projeto que visa o incentivo à escrita. Então não é só o trajeto, né? Mas é também o fomento diário e recorrente da escrita criativa, da literatura independente, da arte como ela deve ser, né? Então, pessoal, com afeto, como a gente gosta, né, de fazer. A gente está vendo aqui inúmeros exemplos aqui fora também, enfim. Bom, então agora quero passar a palavra para a Carola, que vai falar um pouquinho para a gente, Carola, sobre o projeto Litera Minas. Então, qual que é a ideia, o que ele é? Conta para nós. É uma viagem da nossa cabeça, né? Então, gente, Litera Minas, ele é um sonho que eu tinha, muito, assim, é um sonho que eu tinha, muito doido.
e que tomou formas a partir do momento que a gente encontrou um porquê e como fazer, né? Qual que seria uma possibilidade de formato. Basicamente, o Literaminas propõe fazer a circulação de escritores independentes, juntamente com escritores clássicos, para feiras internacionais de literatura ao redor do mundo. Então, a gente tem o foco é esse, né? O que a gente vai fazer, o objeto é esse. Nós organizamos, agora a primeira edição, então nós organizamos um catálogo com a seleção dos escritores contemporâneos, né, independentes. É uma seleção bem difícil de fazer, né, Samuel? A gente sofreu bastante, porque muita gente muito incrível e a gente tinha que recortar e trazer diversidade, trazer outros formatos também, como é o caso do jornal. A gente tem uma revista. Então, a gente formou esse catálogo dos escritores contemporâneos e, são 40, né? E 20 escritores clássicos. Nos clássicos, a gente deu preferência para quem já está muito posicionado nos rankings quando a gente vai falar de autores mineiros, mas a gente sabe que não é nem 10%, né, da quantidade de escritores clássicos que a gente tem em Minas. Então, nesse primeiro catálogo da primeira edição do Literaminas, a gente está saindo com esse catálogo assim. Juntamente com essas seleções, a gente tem também o circuito turístico literário. Então, dentro do catálogo vem as rotas turísticas, as casas voltadas a escritores ou a temas literários, estátuas, tudo que tem em Minas que traz referência à literatura. Como eu disse, é o primeiro protótipo, né? É o primeiro exemplar. Nós vamos seguir os próximos anos, a ideia é que a gente faça... Então, nós vamos levar esse primeiro ano para Portugal e Frankfurt, na Alemanha. Portugal, a gente ia fazer a Feira de Lisboa, já posso contar isso? Não. A gente ia fazer Lisboa, mas a gente teve um problema com a produção de Lisboa e a gente vai fazer Feira do Porto, que é em agosto, e em outubro a gente faz Feira do Livro de Frankfurt. Essa é a primeira edição. Próximos anos, a gente pretende fazer outras tantas. Em vez de 2, fazer 3 ou 4 feiras internacionais, incluindo Londres, que é uma das maiores do mundo, Madrid, que nos interessa muito também, Bolonha, enfim. Nós estamos só começando. Mas a ideia é essa. A ideia é que a literatura de Minas seja pautada como referência em seu conjunto, e não como isolados, e não como Guimarães Rosa, e não como... outro escritor ou algum escritor contemporâneo, que ela seja olhada como uma literatura de língua portuguesa que tem sua identidade própria, mesmo que ela não seja única, mesmo que a gente consiga se recortar, ou se dividir, ou se auto-identificar entre vários estilos, né, como sertanistas e entre outros tantos milhões que temos, que a gente tenha essa identidade definida, assim, como nós somos escritores mineiros. E o que diferencia nós mineiros, o Samuel é escritor, mas não é mineiro, mas nós 3 que somos. Diferencia nós, escritores mineiros, dos nossos de Conceição, de Guimarães, de Carlos, só a temporalidade. O território é o mesmo, as nossas referências de saudosista é a mesma, a nossa dificuldade com o mar é a mesma, as nossas relações com o pão de queijo é a mesma. Eu não sei se Rosa comia pão de queijo, mas é até uma pesquisa. Com certeza. É que eu não sei se já existe. Eu não sei nada sobre pão de queijo, mas a ideia é essa. Como que isso apareceu, né? Como que isso surgiu? Quando a gente criou a IB, voltando aqui um pouquinho, a IB veio desse impulso. Eu estava passando a temporada em Portugal, no Porto, e aí tinha começado a pandemia já, e a gente estava passando por um processo político no Brasil muito complicado, né? E nesse processo, as primeiras falas que eu ouvi assim me machucou muito, que era uma condenação à literatura, ao livro. E aí eu falei, se as pessoas acham que o livro é um grande problema, elas têm razão. E elas tendo razão, se elas querem acabar, nós vamos proteger. E a gente, para proteger agora, a gente precisa proteger primeiro quem está atuando agora, que são os escritores do contemporâneo. E aí a gente... por que não selecionar autores e trazer todos, montar uma banca na feira do Porto e levar os livros e vender isso e tal. E a gente fez uma grande loucura. Os países estavam fechados, a gente não podia transitar entre eles, mas a gente ainda assim conseguiu levar a nossa equipe para lá, levar os livros.
E a gente fez a primeira feira, foi um sucesso, a gente não teve patrocínio, não teve incentivo, foi dinheiro nosso mesmo, que eu nem sei onde que a gente tinha esse dinheiro, mas a gente fez e levou, e a gente teve o primeiro teste, que foi se abrir. A nossa stand era lindo, né? Era muito lindo, acho que as samambaias ajudaram muito, então a gente decorou um stand, encheu de livros de autor independente que ninguém nunca tinha ouvido falar e vendemos tudo. Tudo que a gente levou, vendeu. E isso para leitores de portugueses, espanhóis, do mundo inteiro que passavam e tinha aquela, é Brasil, aquela curiosidade. Então, a gente entendeu que tinha um mercado e daí a gente começou a desenvolver a IB para outras linhas. O que aconteceu ali é que a gente entendeu que não só tinha um mercado, como tinha um interesse público, um interesse de leitores. Dentro do campo das artes, os leitores de livro, né, tem que recortar, os leitores de livros, nós somos uma parcela pequena da população, né, e por N motivos, né, que entra no racismo, entra em várias questões. Nós somos uma parcela pequena, mas se a gente se organizar, pensar em comunidade internacional, a gente é até grande. Porque no Brasil tem, sei lá, 6%, 10%, na Europa tem mais tantos por cento, na América tem tantos por cento. Então, a gente consegue se comunicar com esses outros espectadores. E a ideia nossa foi, então, se Minas, internacionalmente, né, na Europa principalmente, que eu passei lá um tempo, quando a gente falava, sou de Minas, você é da Terra do Rosa. Então, essa identificação ela é muito forte, ela também tem que ser para os outros, ela também tem que ser para os clássicos, ela também tem que ser para os contemporâneos. E é possível, e só não é porque eles nem sabem que a gente, né, onde que a gente está, o que a gente está fazendo. Então, a nossa ideia foi desmembrar essa primeira proposta, primeira experiência, e trazer uma coisa mais identificada, né? Que na primeira ida a gente levou livros do Brasil inteiro. Na segunda, agora, como Literaminas, a gente leva só Minas. Só Minas, né? Só Minas. Só. Só Minas. Na lista de escritores dos best-sellers do Brasil, nós temos mais da metade da lista, né? E, então, a ideia do Literaminas nasceu aí. A gente propôs isso como projeto pela Secretaria de Cultura do Estado e foi muito bem recebido. Depois cumpriu os requisitos, foi aprovado, captado. E agora a gente está na fase de execução. Então, a gente já saiu há pouquíssimo tempo a seleção dos escritores. A gente está preparando agora a organização do catálogo, porque a gente está montando um acervo em que a gente vai expor esse acervo. Ele não vai ter venda, né, lá nesses países. Vão ser um acervo em que as pessoas podem manusear, conhecer, se identificar ali. A gente vai fazer uma boa campanha para que eles busquem esses autores, né, nas redes e tudo. E no final de cada feira, cada exposição, a gente vai doar esse acervo para a biblioteca local da cidade. Então, a gente vai fazer com que o livro e fique ali à disposição de outros leitores. E a ideia é que a gente consiga criar, todos os anos, levar mais, fazer esse tráfico aí de livros mineiros para fora. Na Alemanha, a gente vai ter algum trabalho a mais ali, porque a gente vai precisar trabalhar com uma comunicação muito densa no inglês também, para que a gente consiga se comunicar bem. Então, a gente está trabalhando nisso, né? Tá trabalho para caramba, mas tá legal, tá muito mágico, assim. É só o início, a gente não pretende mapear todo o circuito literário de Minas, ou todos os escritores, a gente não consegue fazer isso. A gente está propondo um modelo, propondo uma ideia em que, sendo abraçada, a gente pode ampliar muito, muito mais. A nossa visão é de que, né, eu queria que as pessoas viessem a Minas, não só passear pelas nossas cachoeiras e comer nossos queijos, mas que as pessoas também viessem a Minas, já que eu vou em Minas, eu vou em Ouro Preto, mas eu vou na casa do Carlos Drummond, eu vou. No Circuito Rosa já é mais simples, né? Mas a gente tem outras tantas, a gente tem aqui em BH, a gente tem várias coisas muito legais na literatura e a gente quer que isso aconteça. Se não é agora, que daqui a pouco. Então, a gente está criando agora para que a gente consiga chegar lá. E o que mais? Então, a gente está montando um acervo e a gente tem o catálogo, que é um livro específico que vai ter essa referenciação dos escritores selecionados, contemporâneos e dos clássicos, e alguns artigos também sobre esses escritores e a literatura mineira. Então, a chamada de artigos está aberta ainda. Quem quiser contribuir, podem mandar tudo que vocês tiverem sobre literatura. E a ideia é que a gente case também essa questão acadêmica com o ponto, né? A gente toda hora sofre algum embatezinho assim de entender, né, como é que se porta. A gente tem visto assim umas coisas muito
fechadinhas, que a gente vai precisar trabalhar elas daqui a pouco com alguns setores da literatura, mas nós somos dispostos, tranquilos e com a cabeça aberta. O universo acadêmico da literatura ele é um pouco mais complexo, assim. Não o acadêmico da academia, que a academia é mais aberta do que o acadêmico das universidades. E é isso. Então, o projeto é esse. Nessa proposta, a gente está levando... Os estandes vão ser decorados, a gente vai levar goiabada, vai levar pão de queijo, vai levar café. Vamos levar a nossa vivência mineira, porque eu acho que a qualidade da escrita mineira não tem como dissociar da qualidade do café, porque o tempo de saborear, o tempo de comer, as nossas mesas têm a ver com o tempo de leitura também, de escrita. Então, acho que é isso. Boa. Então, palmas também. Palmas para o projeto. Bom, e como a gente viu aqui, né, na fala da Carola, é interessante, e também na presença dos dois autores selecionados, é interessante como o projeto ele abrange todos os tipos de escrita, né? Então, ele se reflete nisso também nos catálogos, né? Então, como a Carola já trouxe, também essa parte mais de artigo, para ser um registro, uma consulta, né? Algo um pouco mais pautado nisso, de análise, mas também, né, a gente traz, obviamente, a literatura mais no sentido que a gente conhece, e que é trabalhada, né, da ficção, mas também nós temos os exemplos, né, como o jornal e tal. Então, a gente tem nessa missão essa abrangência que é interessante. E aí a minha pergunta, ela vai com relação a isso também, né? Então, para vocês, a gente pode decidir uma ordem de resposta, mas seria com relação à presença do autor, do escritor, do jornalista, desse profissional, dessa pessoa que escreve, que reflete sobre a sua própria realidade, a relação dessa pessoa com a cidade. Pode ser a cidade que ela mora, pode ser que ela nasceu, né? Então, enfim, com a municipalidade. Por quê? Porque quando a gente fala, né, a Carola trouxe isso muito bem, sobre... Não existe um tipo de escrita mineira, para a gente falar, a literatura mineira é uma coisa só. Não existe, obviamente não existe isso. Como também não existe uma forma só definida de relação desse artista, dessa pessoa, das letras, com também esse espaço da cidade. Então, gostaria de ouvir, podemos fazer nessa ordem aqui. Por gentileza. Eu tentei fazer uma reflexão exatamente sobre isso, essa relação entre autor e cidade, e como que eu me relaciono com isso, e o que foi mais grandioso de entender que os espaços e as cidades, elas permeiam as obras literárias assim com força total. E é algo que não tinha me atentado, inclusive que está no meu trabalho literário. Eu quero citar dois grandes exemplos recentes que eu li, o livro da Conceição, Canção de Minar Menino Grande, que ela faz um percurso pelo interior de Minas Gerais. Assim, ao mesmo tempo que ela tem a descrição, a relação dos personagens com a cidade, que é assim de uma potência e literalmente você se coloca lá. A obra minha que foi selecionada, O Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé, A Senhora da Garrafa, é uma narrativa sobre uma família de terreiro que, em dado momento, eles começam a perceber que os orixás estão aqui entre nós, começam a viver como seres humanos. A minha pergunta principal para essa narrativa foi: e se os orixás, os deuses africanos, vivessem entre nós? Assombroso o quanto que a cidade, a priori, que foi São Paulo, onde começou a narrativa, ela dominou o ambiente. E logo depois as outras, o Brasil foi se permeando, né? E o meu trato com a linguagem. Então, a cidade, ela não é apenas um personagem, mas ela é o catalisador para que o personagem possa ter uma vivência tão poderosa que nos impacta enquanto leitores e que nos faça refletir sobre esse Brasil e o meu local de indivíduo na onde eu estou situado. Dou um outro exemplo. Eu trabalhei com a IB, um romance que eu comecei a escrever sobre a tragédia de Mariana. Tragédia não, o assassinato de Mariana, né? Eu tive o prazer e o desprazer de estar lá no dia. Eu saí
passei por Bento Rodrigues 2 horas antes. A barragem se rompeu há 2 horas, ao meio-dia eu estava saindo de lá. Eu estava de trânsito daqui de Minas Gerais para o Piauí, onde eu ia apresentar um seminário na Universidade Federal. Estava eu, o bailarino Evandro Passos, o artista plástico Marcial Ávila, num seminário que estava rolando lá. Quando eu cheguei no Piauí, à noite, depois de ter participado dos eventos da universidade, que eu liguei e vi no jornal, eu pensei, eu poderia ter passado junto com a barragem. E aí, quando eu fiz o primeiro rascunho, do barro se desfez a carne, e eu tive a honra de ter essa obra lapidado por esse exercício, e é uma obra que me toca muito, porque é Mariana, é Bento Rodrigues, é Ouro Preto, é Minas Gerais, que foi devastado. E são aqueles personagens que, para mim, eu tive que inventar, porque eu não tive o privilégio de ter a vivência com eles. Eu tive o privilégio de ter visto a cidade, de ter visto a natureza. Então, eu fui impactado pela cidade. E aí eu tive que criar personagens para que eles habitassem aquilo que me impactou. E de tal forma que eu pudesse possibilitar que aqueles que não tiveram o privilégio como eu tive, de estar em Bento Rodrigues, de estar em Mariana, antes de ser devastado pela Samarco, no rompimento da barragem, pudesse um dia saber que lá existiram pessoas, que lá teve um povoado que preservava uma tradição afro, uma tradição indígena, uma tradição de uma cultura de riqueza religiosa portuguesa e que não existe mais. Porque o barro cobriu, tampou, e até hoje, 2024, quase 10 anos depois, nós não conseguimos recuperar uma cidade, um povoado. Então, a cidade, para mim, me impacta fortemente, porque é ela que me faz olhar para as pessoas, ela que me faz olhar para a cidade, ela que me faz olhar para mim e entender, Robson, você é um homem, um indivíduo, um ser deste tempo. Você não pode ficar no passado. As narrativas do passado têm que te ajudar a entender o presente e reformular o futuro. Aí eu retorno para esse projeto que vocês proporcionam. Literalmente, nós estamos olhando para o presente sem esquecer o passado. Quando vocês trazem esses autores clássicos e possibilitam que o meu xará possamos, junto com outros autores, estar neste momento. Muito bom. Por favor. Então, muito emocionante a sua fala, viu, Robson? É um fato, é algo que não se teve, não terá solução, e a solução foi, você pega agora há poucos dias, o pessoal da tribo, né? Lá em Brumadinho, que são situações que mexe ainda com a nossa comunidade. A nossa cidade, eu estive agora há poucos dias em Ouro Preto, tentando entender aquela região numa visão bem diferenciada. Não Ouro Preto como uma cidade histórica, né? Porque você pega ali a região, Ouro Preto, Mariana, né? E adjacência ali. Não como uma cidade histórica. É até um trabalho que eu comecei a desenvolver, mas olhar Ouro Preto da outra forma. Quem construiu? Eu fiquei 2 dias em Ouro Preto, sabe? Assim, é muito triste você ver, você acompanhar aqueles relatos de quantos escravos, sabe? Quanto sangue derramado ali naquela região de Ouro Preto. É muito triste. Eu saí dali assim, eu acho que... Então é muito fácil, gente, tentar esconder essas questões, né? É muito fácil. Nós temos o Brasil, o mundo, né? Minas Gerais também, uma dívida muito grande, né? Com os negros, com os povos africanos. É uma dívida muito grande, é imensurável essa dívida, né? Então, quando você começa a analisar questões de uma outra forma, é uma questão humanitária,
né? É uma questão humanitária. Foi muito sofrimento. Então, assim, eu via, sabe, eu pegava aqueles relatos para esse trabalho que eu comecei a desenvolver. E é um trabalho que o Jornal Afro ele vai vir em algumas escalas de edições, trazendo essa reflexão, né? Porque é muito fácil o sustentáculo europeu de tudo que aconteceu, né? O que as escolas proporcionam, sempre proporcionaram para a gente, em cima da história, né? Da história, e quando coloca a história da África, coloca a história da África numa visão europeia, né? Qual que é a realidade, né? Então, há a intenção nossa, da editoria do Jornal Afro, é que, pelo menos por aqui dentro, né, quando a gente fala de analisar a nossa cidade, a nossa região, o nosso, sabe, esse comportamento, é pegar por ali mesmo, é pegar por Ouro Preto e falar, gente, tudo bem, mas veja que os educadores colocar isso, foi dessa e dessa forma, foi assim que aconteceu. Sabe, assim, as crianças, em trabalho que a gente desenvolve dentro da educação infantil, assim, elas ficam perplexas, elas falam assim, elas perguntam, mas o que foi a escravidão? O que foi que aconteceu? Sabe, assim, de uma forma que é muito fácil você chegar numa biblioteca, abrir aqueles livros, colocarem aqueles livros ali, daquela forma, naquela narrativa que foi feito, acabou. Não é, eu acho que tem que crescer, repito, falei no início, a gente colocar esse cidadão para refletir, né? Até pelo fato que nós somos 56% da população negra nesse Brasil, né? Ou seja, somos a maioria, que nós temos que saber qual que é a nossa originalidade mesmo, né? Então, os meios, tanto na forma escrita, poética, ilustrativa, como os meios de comunicação, nós temos esse dever de valorizar, de pegar lá o nosso passado e colocar ele em forma de que seja um acesso fácil para essa comunicação. Milton Nascimento já fala que, né, eu sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Então, assim, a Minas Gerais com esse outro olhar. Eu acho que dá. Acho que Minas Gerais teve um papel muito importante. É um estado, sabe, de grande riqueza intelectual, cultural, turística, culinária. Mas a gente tem que dar essa pimentada aí e colocar realmente, de fato, a realidade de Minas, como chegou até aqui, né? E por quem que chegou até aqui, e quem que construiu essas lindas igrejas que nós temos no entorno de Ouro Preto e por aí afora, que foi com sangue negro, que foi tudo construído. Para você entrar numa igreja daquela lá, você paga, e paga caro para poder entrar. É isso aí, gente. É complexo, né? Porque eu acho que a literatura ela não tem como estar dissociada do território, porque ela está associada diretamente à narrativa. E narrativa está associada a um tempo e a um espaço. Não tem como ela não estar associada a um espaço. E quando a gente fala em poesia, ela necessariamente ela está no espaço, muito definida. Quando a gente fala em literatura fantástica, mesmo que esse território seja novo, criado, inventado, ele tem que partir daquele universo concreto ali, que é fictício, mas é concreto. Então, não tem, na minha visão, sempre foi demarcado a literatura com território. Não tem como dissociar. O que eu penso em relação às cidades, né, que é o nosso micro-universo, é onde a gente enxerga primeiro. O horizonte mais próximo que a gente enxerga, né? A gente consegue ver ele com mais facilidade e ele toca a gente primeiro. Automaticamente ele vai sobressair quando a gente começa a criar narrativas e a contar histórias.
eu acho que isso acontece muito naturalmente. E quando o autor consegue contar bem essa narrativa local, ele extrapola e aí ele ganha o mundo. Então, Cordesburgo deixou de ser Cordesburgo e virou a cidade em que nasceu Guimarães Rosa. Mas o Rosa fez questão que isso acontecesse. Ele, em nenhum momento, ele deixou Cordesburgo fora da centralidade de tudo que ele fazia. E quando a gente vai para a literatura sertanista, né, a sertaneja mineira também ela acontece dessa forma. Afonso Guimarães faz isso muito bem. Bernardo, na sequência, né, que também são escritores que têm essa linhagem sertanista. Carlos, Itabira não é mais Itabira. Itabira é a cidade do Carlos. E aí é isso. Eu acho que não tem como dissociar. E a gente consegue, sim, trazer um Milton, né? Sou de Minas, sou do mundo, sou Minas Gerais. Mas ele não tem como ele não ser de Três Corações. E aí vai uma linha muito tênue entre essas relações. Por isso, eu acho muito importante a gente marcar esse espaço como nós somos uma literatura mineira. Uma mineiridade que tem a calçada nessa narrativa. E aí não dá para ser a narrativa que a gente recebeu. A gente tem que brigar com ela e disputar. Por isso, a importância da gente estar lado a lado com os clássicos. Eu já participei de muitas rodas e muitos debates de autores independentes ou contemporâneos em que, demonizando, falando mal demais dos clássicos, questionando até questões estéticas, literárias, né? A gente pode questionar esse espaço de privilégio. Isso eu acho que é o ponto que a gente tem que questionar sempre. Quando a gente faz a recepção da Conceição, a gente está, enquanto uma autora contemporânea, num espaço do clássico, e isso está sendo feito agora, talvez nem todo mundo tenha essa consciência, mas a gente trouxe para o catálogo Ailton Krenak e Conceição como clássico, porque eles são. Tá. Eles são contemporâneos coincidentemente. Coincidentemente, mas eles são clássicos. A gente está fazendo esse movimento de questionar esse privilégio que fizeram com que eles não estivessem lá, outros tantos que viveram também outras temporalidades não estivessem lá nessa primeira lista. Mas a gente não pode questionar, ao meu ver, critérios estéticos ou primazias, né, em lançamentos, como é o caso do Bernardo. A gente não tem como, ou a Maria Lacerda, que a gente traz para cá como clássica, que é uma grandíssima escritora pensadora brasileira que foi dizimada por aí, né, todos os tempos. Ela vai demorar um tempo ainda a ser entendida assim, mas para a gente ela já ocupa esse lugar, porque ela está falando de um tema do feminismo e da subjugação da mulher num momento muito crucial, e a gente escolheu ela porque o primeiro livro dela, ela está discutindo com o Miguel Bombarda, que é um grande... um renomado médico, né, e pensador português, e ela escreve o livro contrapondo ele mesmo. E você anda em Portugal, várias ruas principais têm o nome dele. Centros de cultura. Ele é e tem que ser considerado um grande clássico, mas ele dizia nas teorias deles que a mulher era uma degenerada, era um ser inferior e tal. Então, beleza, nós não vamos lá tirar o mérito de Miguel de tudo que ele escreveu. Nós só vamos falar assim, olha, mas você estava escrevendo isso, mas a Maria também estava escrevendo na mesma época que você, e ela estava te contrapondo. Então, se ela trouxe um ponto de oposição, a gente tem que ter espaço para os dois na mesa. Não é tirar um, é ter espaço para os dois. Acho que esse é o ponto que a gente está trabalhando o tempo todo. A gente precisa ter espaço para o autor contemporâneo e clássico na mesma mesa. E para a gente não perder essa ligação com o passado, não perder essa narrativa e a gente não perder de foco o que a gente está construindo para o futuro. Então, a literatura é esse veículo de possibilitar isso. E a cidade vai passar, o território vai passar como primordial, como base. É dali que a gente começa a desenvolver. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que eu falei demais hoje, né? Muito bom. E vocês falaram muito com relação também a essa inspiração, né, que a cidade tem como base, como ponto de partida. E eu queria ouvir também sobre a responsabilização da cidade enquanto ter espaços literários, que a gente está falando, né? A cidade, Itabira, ela tem... agora ela se torna, enfim, né, essa cidade do Guimarães. Mas como que a gente consegue também enxergar o papel da cidade, então, até como gestão pública, enfim,
ou iniciativa privada, por que não, né? Dessa manutenção da literatura, desse fomento, né? Inclusive a relação também com esse autor daquela cidade. Então, quero ouvir a visão de vocês desse outro lado. Então, primeiro a gente falou da relação do autor enquanto inspiração e tudo mais. Quero ouvir de vocês também qual que é a demanda agora, né? Vindo do outro lado para cá, vindo de fora para dentro, da cidade pro autor. Eu tenho por mim que a cidade, ao mesmo tempo que ela é uma personagem mais instigadora, ela também é uma vilã. Ela é bem vilãzinha, daquelas bem cruel. Primeiro, por 3 fatores que, para mim, me pegam muito. Ela suga o nosso tempo. E aí eu estou falando de um lugar de um indivíduo periférico, que eu moro na periferia. Então, eu tenho que... Para eu ir para o meu trabalho como professor, eu tenho que atravessar um grande espaço. Nesse atravessamento, eu passo pelo metrô, eu passo pelo ônibus, eu passo pelo Uber. Eu tenho a prática já de fazer as minhas leituras durante esses trajetos, mas eu sei que tem pessoas que não têm. Primeiro, porque não tem a prática da leitura. Começa por aí. Segundo, porque no transporte público ou no transporte privado, ela não vai conseguir, por uma questão de localidade, de carregar suas coisas, de praticidade. Então, nesse sentido, eu vejo a cidade como uma vilã. Outro local que eu vejo ela também como uma vilã é que há uma segregação de espaços para leitura. E aí eu quero já puxar um gancho com a fala da Carola na outra mesa, né? Precisamos pensar também a cidade numa nova perspectiva de nos possibilitar novas formas de leitura. Nós temos totens de divulgação de shampoo. Temos totens de divulgação de cerveja. Por que eu não posso ter um totem de a leitura de um textinho, de um poema ali no ponto de ônibus, que eu posso rolar com o dedo? Eu posso rolar com o dedo a imagem da propaganda hoje da cerveja, mas eu não posso um poema. Né? Então, talvez isso seria interessante. Ou então, eu ter num local, por exemplo, a Praça da Liberdade recebe vários projetos, entre eles, talvez o mais conhecido, que é o de final de ano, que é o Festa das Luzes. Por que eu não posso fazer a Festa das Letras? Né? Utilizar a tecnologia para produzir algo ali que vai instigar os jovens, as crianças, os idosos. Então, é pensar que a cidade ela é viva. Se ela é viva, ela precisa nos acompanhar enquanto indivíduos que estão inseridos num sistema tecnológico e que utilizam esse sistema tecnológico para produzir as suas letras e contar as suas narrativas. Então, ela precisa estar atualizada. Vem aí a terceira vilania. Ela está atrasada. Ela está atrasada. Nós estamos jogando muito poluente, então a gente precisa pensar numa cidade que ela possa nos nutrir de forma positiva, e essa nutrição ela precisa passar pelos corpos e pela mente. Pela mente, alguém consegue pensar alguma coisa nessa sala que não seja uma narrativa? Não. Tudo para nós está centrado numa narrativa. Então, o primeiro momento para que a cidade ela possa tornar-se positiva para a nossa sociabilização é transformar ela narrativamente. Então, nós precisamos de locais de leitura que sejam os locais de leituras diversos, que tenham essas narrativas que sejam tanto para aquelas pessoas como eu, que conseguem ver, aquelas que não conseguem, aquelas que ouvem e aquelas que não ouvem. Ela já faz isso com a propaganda. Então, por que não com a narrativa? Então, eu penso mais ou menos dessa forma. Nem sei se eu respondi. Respondeu, Aí opa. eu queria falar das bibliotecas, mas eu vou deixar. A gente está com um tempinho um pouquinho apertado Exato. aqui. Pedir só a gentileza dos outros, né, comentários. Desculpa. Não, é tudo bem. A gente pode falar mesmo, imagina, se deixar. Então, por favor. Então, eu acho que são problemas sérios, que é de gestão e força de vontade, né? Porque você não consegue. Eu falei na minha primeira fala que esse evento aqui é um evento, e a IB e as meninas e quem que se envolve ali, que é os escritores, sabe? É uma bagagem muito grande para poder estar conseguindo fazer de forma independente.
Porque você não tem gestação, é complicado, é muito difícil. Você cria projeto, você vê projeto que não anda, porque, gente, Paulo Freire brigava tanto nessa questão, né? Por quê? Por que educar? Por que ler? Né? O que se colocam hoje é dessa forma, é com toda essa dificuldade. Digo, não olhando só pelo que eu enfrento diariamente com a questão do jornal, pois é um jornal que a gente trabalha com ele bem integrado às redes escolares, que é uma dificuldade, né? Nós temos a lei que é a Lei 10.639, que é a lei que está aí completando 21 anos agora, e com apenas 20% implementada no Brasil, né? Então, assim, é um desleixo, assim, sabe? Então, é falta de gestor, sabe? É uma falta de trazer, mas seria até complicado, né? Por quê? Porque criar todo esse processo que o Robson falou é fácil, é mais fácil você ver um totter de um pago, um totter de um shampoo e do que for, do que falar sobre o livro, sobre lançamento de livro, falar sobre oportunidade, falar que o livro ele é a base da educação, ele é a base de tudo, né? Então, assim, é complicado. Nós tivemos recentemente e vemos quase todo dia atitudes que são colocadas à tona por falta mesmo de aprendizado, por falta de leitura. Quer dizer, agora, os gestores, seja ele local, cidade, estadual, eles têm que ser mais impulsionados isso aí. Aí passa por um processo que eu acho que é a pressão. Eu acho que o escritor tem que pressionar mais, mas mesmo quando se pressiona, o Estado, se não tiver interesse, e se o gestor não tiver interesse, as coisas não acontecem. Falo isso por questões que a gente vive lá no Jornal Afro, e assim, a implementação, a dificuldade de você trabalhar com as secretarias de educação, a nível geral, é difícil. Isso aqui é um segundo plano, né? Livros é um segundo plano. Eu andei tendo a oportunidade de visitar algumas bibliotecas dentro de escolas que, assim, é coisa de louco. Você vê aqueles livros... Eu falei, gente, na época que eu estudei, sabe? Você vê aqueles livros com páginas, com capas atualizadas, sabe? Nós estamos vivendo numa era, que é uma era no século XXI, e você ainda está com a condição daqueles livros. Então, sabe, o que você passa ali, o que você repassa? Fizemos um trabalho agora, essa semana, até um trabalho da faculdade, que educação. Qual seria a educação formadora e inclusiva? Sabe, uma educação formadora e inclusiva, e um trabalho feito com educadores, que foram 3 educadores, tá, de diferentes segmentos, e que você ouvimos cada coisa, assim, que é coisa de louco. Então, assim, o que a gente espera para o futuro, né? Agora, repito, se a gente não tiver esse incentivo, essa pressão dos gestores, aí não conseguimos chegar, sabe? Sem ter o livro, sem ter todo esse processo. Só para finalizar, eu vou pedir licença para o Robson para discordar dele um pouquinho, porque a cidade ela vai ser vilã em alguma narrativa, mas na outra ela pode ocupar outro espaço. Então, na narrativa literária, não tem como padronizar um vilão, né? E uma parte considerável das narrativas já renomadas mineiras, a cidade, enquanto instituição essa que tem problema de trânsito, que tem problema de moradia, ela não aparece, né? Minas é um espírito um pouco mais vasto, menos construído, com mais espaço vão, assim. E então mas a questão de laboratório. O vilão, ele pode ser vilão naquela narrativa, não tem como ser vilão da outra, não tem padronização de vilão. E acho que a cidade exige que a gente seja mais autônomo, sabe? Enquanto escritor, a gente não pode ser passivo. E aí criticar a cidade aqui, estando desse lado, é meio... Aí a gente é ouvinte, não é escritor, porque o escritor faz, né? Não recebe. Então, acho que tem
a cidade ela é muito mais que isso. Problemas elas vão continuar tendo. Quem não tinha problema na época de Machado, tadinho. Se não tiver problema, a gente não se inspira, Não né? tem, nem escreve nada. Vai escrever sobre o quê? Vai escrever poesias aleatórias, que a gente tem muitos por aí também, mas tem espaço para todo mundo. Eu acho que eu não critico a cidade, não, sabe? Ela é fruto desse tempo. Gosta de um porque ela é vilão, né? fruto desse tempo. Se ela tá assim, ela é porque a gente porque a gente é também, porque a gente tá deixando, porque a gente tá aqui. Não são alienígenas que vêm aqui e dirigem essa cidade, ou escolhem esses prefeitos, ou constroem esses prédios. Somos nós mesmos, então são autocríticas. Né? Quando a gente critica a cidade, a gente está se autocriticando. Esse é o ponto. Eu vou parar de falar hoje, que eu já cansei. Tá rouca. Bom, gente, muito boas visões, muito legal o nosso bate-papo. A gente está chegando ao fim aqui dessa mesa, estamos apertadinho no tempo, então gostaria de agradecer e aproveitar para encerrar aqui o nosso bate-papo sobre Literaminas, com a presença de Robson de Brito, Carola Castro e Rinaldo Robson. Eu, Samuel Carrasco, e também todos vocês. Convido todo mundo a seguir o nosso perfil lá no Instagram, então, @Literaminas. Lá tem as atualizações, tem o trajeto, a jornada do projeto, tem os autores que a gente está apresentando agora, os clássicos, daqui a pouco a gente vai apresentar os autores contemporâneos que foram selecionados e suas obras. Então está sendo muito legal também essa troca por lá. Então acompanhem a gente, também deem suas sugestões, divulguem o edital, também ajudem a gente, né? A divulgar o edital para artigos, que é muito legal. Tem gente que já tem artigo, não teve a oportunidade de publicar, porque é muito caro publicar em revista acadêmica. A gente sabe também que existe essa barreira muito forte. Então, a gente também está possibilitando essa publicação e essa internacionalização ao mesmo tempo, né? dessa obra acadêmica, outro estilo de escrita, de leitura e tudo mais. Então, é isso, muito obrigado. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, esse espaço aberto. Só convidar quem for, quem estiver participando, quem for, né, a Flipostos na outra semana. A gente vai estar lá com 2 mesas. No nosso Instagram tem lá os horários e lugares. A gente vai estar com 2 mesas bem legais na Flipostos e a gente se encontra lá para tomar um café também. Exatamente, dia 1º e dia 2. Dia 1º, 10h30 da manhã, e dia 2 é às 3 da tarde, lá na Flipostos. Se quiserem falar mais alguma coisa? Esse espaço é aberto. Só agradecer, obrigado a todos. E leiam o jornal Afrodescendente. Eu também quero agradecer por estar aqui. Como sempre, é uma troca muito rica. A Carola, ela massageia o meu cérebro assim com muita profundidade. Obrigado pelo incentivo e estamos juntos sempre.